Boa tarde a todos. É com muita alegria que estou novamente aqui conversando com vocês. E hoje nosso tema é um tema conhecido de todos nós, né? Tenho certeza, que é a oração. E o nosso tema é a oração, valor e ação da prece. Esse tema me remete aos meus tempos de criança, quando eu via minha avó, que era uma católica fervorosa, com seu terço, seu véu preto, indo para a igreja aos domingos. Eu me surpreendia muito porque eu via minha avó orando de joelhos, com muita fé, sempre ali, muito, lutando muito pelo que ela queria e com uma crença muito forte em Deus, né? Ela falava, estou orando, pedindo a Deus ajuda, e eu achava isso muito bonito, mas isso também me afastava um pouco. Primeiro porque eu achava Deus um negócio, como ainda até hoje ainda acho, né? Uma coisa muito superior, eu não tinha noção exatamente como era, então, e eu havia com tanta fé ali, com tanto fervor, né? Ela emanava isso quando ela fazia as orações dela, as novenas, as ladainhas, né? Ela sabia aquilo tudo de cor, e eu ficava pensando, nossa, quando que eu vou conseguir, né, fazer o que minha avó faz? E com o passar do tempo, eu fui vendo que tudo isso é tão simples, né? A prece pode ser feita de várias formas, né? O que interessa realmente era aquela fé, né? Aquela força daquele momento na oração em que ela tinha e que era necessário que eu tivesse também, mas as palavras, a forma como a gente ia orar, não tinha, não precisava. Cada um pode orar da maneira que acha mais correta, né? E a gente está falando muito oração, a gente está falando muito em prece. O que é a prece, né, para a doutrina espírita? Como que acontece, o que ela representa, né? É mais isso que a gente tem que estudar hoje, né? E o que a gente tem de entendimento da doutrina espírita sobre a prece é que é uma projeção de pensamentos. A gente pode dizer que a partir desse momento que você, né, se coloca para fazer a sua prece, seja lá onde for, da maneira como for, você estabelece uma corrente fluídica, cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora, e muito reside naquele momento o seu poder de alcance e o que você clama, o que você pede, né? E como vai ser feita essa relação fluídica? O homem, nesse momento, ele atrai para si a ajuda de espíritos superiores que lhe inspiram bons pensamentos, né? E por que você vai mexer com fluido e com pensamento? Porque pensamento é a origem de tudo. Primeiro a gente pensa, depois a gente age. Então, a gente pode dizer também que essa prece é uma invocação, que você chama, né, para si, né? E por meio dela, a gente também pode colocar o pensamento em contato a ente que dirigimos. A prece é uma expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus, quando ditada pelo coração de quem ora. Mas como é que é feito isso? O que a gente tem mais ou menos para explicar sobre isso? Onde estão esses fluidos? Esses fluidos que a gente fala são os fluidos cósmicos, né? É um fluido que está no espaço. É um fluido que tanto para os encarnados como para os desencarnados a gente pode utilizar dele. E ele funciona junto com o pensamento. Quando você faz essa oração, né? Você vai entrar em contato através dos fluidos do pensamento com outros espíritos com os você clama, né? E assim vem a ajuda. E para a gente compreender muito melhor assim essas circunstâncias, convém considerar que todos encarnados e desencarnados têm essa facilidade de utilizar esse fluido. E mais ou menos na parte da física, como é que a gente pode fazer a comparação? O ar é o veículo do som, com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas ao planeta Terra, ao passo que o fluido universal se estende ao infinito todo. Então, logo,
O pensamento ele é dirigido para qualquer ser da Terra ou do espaço, de encarnados ou desencarnados, ou vice-versa. Uma corrente fluídica se estabelecerá de um para o outro, transmitindo o pensamento, assim como o ar transmite o som. Então, é uma explicação que eu estou dando mais ou menos por cima para vocês. Isso delega um tempo muito grande, né? Não só na parte de física, né? Como na parte espiritual, mas eu acho que dá para entender mais ou menos agora como eu expliquei. E a energia da corrente está na razão da energia do pensamento e da vontade. E é por esse meio que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles estejam. E a gente consegue fazer essa comunicação, que nos transmite, que a gente consegue transmitir para eles, eles nos transmitem as inspirações e nos ajudam. E aí você consegue formar uma relação, mesmo que à distância, com aquele ente, com aquele ser, né? Mas o que significa? Como que a gente pode fazer essa prece? Existem várias formas, só que a gente faz uma divisão aqui, mais ou menos, de como a gente deve começar assim a prece. Tem 3 tópicos muito importantes na prece, que é o louvar. Geralmente você louva a Deus, né? Você enaltece os desígnios de Deus sobre todas as coisas. Você entra em sintonia com Deus, né? E com os espíritos amigos, os benfeitores, né? Os espíritos superiores, né? Com alguém que você queira manter essa relação. Você pede, recorre ao Pai Todo-Poderoso pedindo várias coisas, em busca de paz, equilíbrio, força, paciência, discernimento, resignação. A gente pede N coisas, né? Não só, às vezes, essas coisas mais direcionadas ao lado moral, né? E circunstâncias. A gente pede, às vezes, até coisas, a gente sabe, materiais, né? Agora, como é que a gente deve estudar, né? Essa forma de pedir, né? Como que devemos orar, o que a gente deve pedir, né? Tem uma outra citação também de Emmanuel, que ele nos fala claramente sobre o tema prece. Não sei se vocês todos conhecem Emmanuel. Emmanuel é um espírito, né, que sempre trabalhou com Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier psicografou várias obras, né, de Emmanuel, e ele é um espírito que vem nos ajudando a divulgar a doutrina durante muito tempo. E ele nos fala muitas vezes coisas importantíssimas, como o que eu vou dizer para vocês agora. Ele diz que o trabalho da prece é mais importante do que a gente pode imaginar no círculo dos encarnados. Ou seja, é muito necessário que a gente ore, que a gente faça a nossa prece. Por quê? Porque ele nos diz, não há prece sem resposta. Então, quando a gente faz toda essa movimentação e a gente consegue, né, ter essa correlação, que a gente consegue, né, entrar em sintonia com os bons espíritos, uma resposta vai vir para a gente. Mas como a gente falou agora há pouco, a gente pede algo, né, na grande maioria das vezes, porque a gente pode louvar, pedir e agradecer. Mas eu ainda vou chegar no tema de agradecer. Vamos continuar aí na parte de pedir. Por que a gente pede? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós temos muitas dificuldades ainda aqui no planeta Terra, com toda a encarnação que foi planejada. Quando a gente vem encarnar aqui novamente no planeta, a gente vem em busca de um progresso, né, do desenvolvimento moral, espiritual e intelectual também. Então, a gente tem muitos pontinhos a serem acertados. Muitas das vezes, a gente não consegue acertar tudo que a gente se propôs lá antes de encarnar. A gente faz um projeto reencarnatório. Então, quando chega aqui, através das dificuldades, a gente se sente muito vulnerável. A gente precisa de apoio. Nós temos a nossa família, que é o nosso grande apoio. A gente encarna aqui numa família e a gente sabe que a gente já tem um apoio de acordo com o que foi escolhido lá atrás. Mas, mesmo assim,
a gente precisa de um apoio maior. Nós temos o nosso anjo guardião, que está do nosso lado, nós temos os amigos, os benfeitores, mas muitas das vezes, como a gente não enxerga tudo isso, e a gente não consegue, muitas vezes, também imaginar o quanto somos ajudados, a gente começa a entrar em sintonia com algo superior a nós para podermos pedir ajuda, socorro. Socorro, eu estou desesperada com essa situação, socorro, eu não consigo passar por esse problema de uma forma boa. Quando você tem credibilidade por algo superior a você, você pede ajuda, é algo superior, igual numa escola, né? Quando você não está entendendo a lição, você pede ajuda do professor, levanta o dedo, professor, não estou entendendo, me ajuda. E assim é também no momento da prece, você entra em sintonia com quem você sabe que pode te auxiliar e te ajudar naquele momento. Por isso Emmanuel fala que não há prece sem resposta. E ele não fala só isso. Ele fala que a oração ela é filha do amor. Não é apenas uma súplica. Eu acho também muito lindo essa frase que ele fala. É a comunhão entre o Criador e a criatura. Veja como é ampla essa definição que ele dá. Construindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, é uma carga magnética que eu consigo entender, que vem para você naquele momento para te ajudar. A prece é uma dádiva, meus irmãos, é uma dádiva que nós temos em mãos para poder entrar em sintonia com algo maior do que nós. É um ato de humildade. É um ato com tantas qualidades ali juntas, que por isso que a gente consegue entender a magnitude desse ato da prece. E Joana de Ângeles também nos fala sobre um tema também que eu acho bastante usual, né? É uma coisa que realmente acontece muitas das vezes que a gente vem fazer a nossa prece. Eu vou citar depois aqui que Joana de Ângeles também nos fala, um grande espírito também, trabalhadora junto com o Divaldo Franco, também muitas obras psicografadas por Divaldo, com a nossa querida Joana de Ângeles. Mas voltando ao pedir aí, o pedir, o que acontece? Então eu peço socorro e peço muitas vezes para suportar aquele problema, mas muitas das vezes eu quero pedir algo e quero a resolução. Quando eu faço o meu pedido, eu jogo na mão de Deus, na mão dos bons espíritos, a resolução. Bem, eu estou com esse problema muito sério junto comigo, mas Deus, Jesus, por favor, resolve para mim. O que a gente tem que entender é que pedir, a gente pode pedir qualquer coisa, a qualquer momento, a qualquer hora. Mas há um trabalho árduo da espiritualidade também para a gente ficar pedindo coisas que nós mesmos podemos resolver. Tem situações que nós podemos resolver. Vamos dar um exemplo de uma situação que você fez algo de errado e machucou uma pessoa. Você pode pedir o perdão para aquela pessoa se você, né? Ou às vezes até a pessoa faz para você, você nem tem culpa, você pode perdoar aquela pessoa. Mas você às vezes joga para Deus, para os bons espíritos, que a pessoa desculpe você. Não, você tem que ir lá e pedir a desculpa para ela, para ele, pelo que você fez. E está resolvido o problema. Não precisa você ficar o tempo inteiro pedindo aos espíritos amigos, amados, que te socorram de uma coisa que você pode resolver. Às vezes tem um problema que você tomando aquela atitude, o problema é resolvido, mas você acha melhor colocar na mão de Deus, nos bons espíritos, para eles poderem resolver. O que Joana de Ângeles nos fala aqui, que ela também fala que mais do que um aumento de palavras, a oração é um ato entre a alma e Deus. Mas o que ela fala, que eu quero completar em meu raciocínio, é que a oração talvez não mude as circunstâncias, nem peça as ocorrências, nos dá a visão para compreendê-las e superá-las. Então, o que você às vezes pode, né, entender que a oração faz com você, é que você, naquele momento, pode pedir uma ajuda para tentar solucionar aquilo,
Se você tem em suas mãos uma fórmula de solucionar, e às vezes está muito difícil para você solucionar sozinha, você pede ajuda, como aqui Joana de Ângeles nos fala. Mas a maioria das vezes a solução não vai vir como você quer, porque você não tem merecimento, você não tem condições daquilo ali acontecer da maneira como você acha que é o certo para você. Porque a gente, quando encarna, a gente esquece o nosso passado, a gente esquece as dívidas que a gente tem. Então, a gente quer que se resolva tudo da maneira como a gente acha que está correto. E, às vezes, para que o nosso espírito possa progredir, possa evoluir, é necessário que a gente passe por aquela provação daquela maneira. Ah, mas então minha oração não tem utilidade? Então eu vou orar se aquilo dali realmente faz parte do meu plano reencarnatório? Eu não vou ter dádiva nenhuma? Lembra o que Emmanuel falou. Não há prece sem resposta. Alguma ajuda você vai ter. Agora, o que eu estou querendo expor aqui e colocar em pauta aqui para vocês é que muitas das vezes não vai vir da maneira como você quer essa resposta. E nem por isso a sua prece foi inútil. A sua prece teve uma utilidade. Como Joana de Ângeles também nos fala aqui, para compreender melhor a situação, para superá-la, para suportá-la. Então, a gente não deve perder a nossa credibilidade quando algo não acontece da maneira como a gente quer e quando a gente faz a prece. Porque muitas pessoas perdem a credibilidade porque aquilo não aconteceu da maneira como ela queria que acontecesse. Outra coisa no pedir. Por exemplo, a gente às vezes, vamos dar um exemplo bem corriqueiro que acontece muitas das vezes. Nós temos um filho ou uma filha que vai fazer o vestibular. Essa filha ou esse filho passou o ano inteiro sem estudar absolutamente nada. Só passou de ano para uma dádiva aí, não sei o que aconteceu. No final do ano estudou um pouquinho e conseguiu passar do ano. Vai fazer o vestibular. E você, na hora que ele sai para fazer o vestibular, você faz uma prece. Senhor Jesus, faz o meu filho passar nessa faculdade. Não que você não queira que ele vá passar, e não que você peça para ajudá-lo a passar. Mas, muitas das vezes, você fala assim, eu não quero saber se tem alguém estudando, se alguém fez a sua parte mais do que ele, isso não me interessa, interessa a minha vida e o meu filho. Então, a gente pode pedir uma prece para ele ser iluminado, para que naquele momento ele consiga entender melhor as questões, né? Que a justiça divina atue ali da melhor forma possível. Pode-se fazer a prece? Pode e deve. Agora, olha bem o que você vai pedir. Porque tem pessoas que foram mais merecedoras do que ele porque estudaram o ano inteiro, correram atrás o ano inteiro. Então a gente não deve ficar chateada porque o filho não estudou, porque a gente esquece essa parte da frente, que o filho não estudou. A gente só quer que ele passe. E a gente acostuma ele também errado, falando, bem, você não passou porque você não estudou. Próximo ano estuda mais que você vai conseguir. A gente fala, ah, não, Deus é injusto, não deixou meu filho passar de ano. É Deus que é culpado disso? Então é ação e reação. Nós estamos aqui realmente postos em teste o tempo inteiro, em tudo que a gente se propôs a fazer. É muito mais fácil você ir à praia, brincar, jogar, sei lá, futebol na areia. Eu falo isso porque sou carioca, então já me vem logo a praia na mente. Ou você ir trabalhar numa instituição no domingo de sol. Vamos ser realistas. É mais fácil você fazer coisas que induzam você mais ao seu prazer do que você fazer, muitas das vezes, um trabalho do bem. Por isso, o trabalho do bem, naquele momento, delega, a gente brinca, né? Bônus horas para você, porque é difícil, você é jovem, né? Todos os seus amigos vão, você não vai fazer, e você tem que fazer isso com amor. Então, é justo que essa pessoa realmente tenha, em muitos momentos, né? Um pensamento diferenciado daquele que vai lá jogar bola o tempo inteiro, não se preocupa com nada, nem com ninguém. Muitas vezes essas pessoas também não são ensinadas, tudo tem em volta, né, das circunstâncias, tem um porquê, né? E às vezes é porque você realmente não quer, e às vezes você não tem conhecimento, ninguém nunca te mostrou, ninguém nunca te falou nada, e isso facilita com que você tenha outros procedimentos na vida, né? Mas voltando, o trabalho do bem, tudo que você faz
direcionado para o trabalho do bem, te dá inspirações melhores, né? Você tem uma ajuda também, porque você se disponibiliza a ajudar os outros. A gente não tem que fazer o trabalho no bem ou algo com interesse. Ah, eu vou fazer porque lá atrás eu vou ganhar alguma coisa. Não, você faz porque tem que fazer. E eu vou dizer uma coisa para vocês, todos nós temos que fazer. Não tem aqui ninguém melhor do que ninguém. Quando uma pessoa está fazendo algo de bom, ou um trabalho voluntário, ou algo para ajudar alguém, não está fazendo mais do que obrigação, porque todos nós temos dívidas, e a gente só entende isso quando a gente começa a fazer, porque aquilo vai se tornando uma coisa tão natural na sua vida, e você vai conseguindo entender que não só aquela pessoa que você está ajudando está seguindo melhor na vida. Você também está conseguindo seguir melhor na vida porque o teu entendimento fica diferente. Você consegue ver tanto sofrimento, muitas vezes, com outras pessoas, que você vê que o seu não é nada fora do normal. Quando você adentra de num trabalho do bem, seja ele lá qual for, porque existem vários e a gente não pode menosprezar nenhum, todas as pessoas são importantes no seu trabalho do bem, seja ele qual for. Porque você está se disponibilizando por algo. Então, nesses momentos, você começa a entrar em sintonia com espíritos do bem. As inspirações fluem mais fácil. Quando você faz uma prece, você já está em sintonia com eles. Então, a mão de duas vias, está todo mundo sendo ajudado. Então, voltando, quando Joana de Ângeles nos fala sobre isso, é que a gente tem que ter um entendimento e que algumas vezes, e outra coisa também, Joana de Ângeles tem cada oração linda, vida feliz, são orações assim maravilhosas, que você se sente bem, né? Tem muitas na internet, quem quiser procure, tem uma que também acho que chama A Oração, muito lindo, gente, e a gente vê aquela sintonia, né, nas palavras dela, como isso clareia. Eu não sei vocês, mas a gente tem que ter essa crença, essa fé quando você faz a tua oração. É uma coisa tão poderosa. Gente, agora que nós estamos nessa pandemia, essa pandemia que está nos exigindo comportamentos nossos, no nosso dia a dia serem modificados, como também a gente ajudar mais o outro. Ah, mas como que eu vou ajudar? Com a oração. Temos várias correntes de orações hoje em dia, em que a gente se junta, unidas, né, no mesmo ideal, fazendo orações uns para os outros, né, fazendo aquela corrente para ajudar os enfermos do coronavírus, né, fazendo aquela corrente para ajudar tantos encarnados, médicos, profissionais de saúde, pessoas que trabalham em hospitais, da segurança, de tudo, que engloba ali o hospital, clínicas, todos os locais, não só no Brasil, como no mundo inteiro, vários outros locais, né, que estão aí com um aumento muito grande, vários outros países com um aumento muito grande. Então, a gente ora por tudo, né, por todos esses continentes, pelo planeta todo, e não podemos nos esquecer de orar pelos desencarnados que estão fazendo um trabalho magnífico também junto com todos nós. É o trabalho de ajuda para que aquilo dali não piore, e muitas das pessoas, né, que estão ali na zona de frente, aquelas famílias que perderam seus entes queridos, aquelas famílias que perderam seus empregos, né, que estão ainda passando por situações extremamente difíceis no seu dia a dia, problemas de pessoas idosas que estão muito presas dentro de casa durante muito tempo, e isso afeta, às vezes, o psicológico delas, porque você está acostumado a pelo menos sair de manhã, fazer uma caminhada. Então, meus queridos, nós temos que orar pelos encarnados, orar pelos que a benfeitoria, né, a espiritualidade maior do bem, também dos desencarnados que estão nesse trabalho árduo 24 horas conosco, induzindo os médicos a tomarem posições boas, tomarem medicações que estão sendo aí postas, né? Estão melhorando muito o número de mortos, né? Então, a gente tem que acreditar que tudo isso está sendo feito, né, sem que a gente veja, mas não tirando o mérito de todos esses espíritos trabalhadores do bem. As equipes, doutor Bezerra de Menezes, de todos os outros espíritos aí, médicos, que também estão fazendo esse trabalho. É um trabalho muito bonito, é um trabalho muito grande. A gente sabe que nessas horas, nessas pandemias, há um trabalho que nós não vemos, mas um trabalho grandioso, que nos cerca o tempo inteiro. A gente tem que ter credibilidade e crença nisso, que isso existe.
A doutrina nos ensinou isso. Então, nós não podemos deixar de, nesse momento, fazer oração também por todos esses, né? Que necessitam, que estão precisando de ajuda, e por nós também, pela nossa família. Todos nós estamos precisando, né? De uma luz, né, poderosa, né? Junto de nós, né? Que venha em direção de todos, né? Eu, às vezes, quando faço oração, eu imagino essa luz vindo para nosso planeta. A gente tem que fazer, né, esse pensamento dessa luz boa vindo para o nosso planeta e aconchegando o nosso planeta também, né? Para que as coisas melhorem. Aí, quando a gente fala em agradecer, que é a última parte aí da oração, né? A gente fala que agradecer não é só agradecer quando algo foi concebido para mim, né? Agradecer por estar vivo, agradecer por ter um dia bonito, agradecer por ter comida às vezes no seu prato, por ter um local para você dormir. Tem muitas pessoas que não têm isso. Então nós temos que agradecer o tempo inteiro, agradecer por algo que acontece naturalmente na sua vida e você não se dá conta. Agradecer por ter uma estabilidade emocional nesse momento de tanta confusão, né? Agradecer por ser útil, estando você na condição que você estiver. Mas nós podemos ser útil. Olha o que nós estudamos no começo da nossa lição da tarde de hoje. Então, nesses momentos a gente tem que fazer essa reflexão de como a oração é importante para todos nós. E mais ou menos, nós estamos agora quase no final, e eu queria fazer um relato, porque existem muitas passagens sobre Jesus no Novo Testamento, falando sobre a prece, como ele fazia a sua prece, lindíssimas. Mateus, se vocês quiserem procurar, eu aqui fiz mais ou menos tive uma ideia mais ou menos. Mateus tem no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 21, tem várias passagens. Eu anotei aqui uma passagem de Lucas, né, que Mateus foi um apóstolo que teve com Jesus, e evangelista também, e Lucas foi um evangelista, né? E ele nos fala no capítulo 11, do versículo de 1 a 4, ele nos conta a história, né, de que em determinado momento os apóstolos perguntam: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Ele achava muito bonito a forma como João ensinou os discípulos as orações dele, né? E aquela forma como Jesus orava com tanta firmeza, né? Com tanta luz, né? Eles achavam muito lindo quando ele se concentrava ali naqueles momentos. E Jesus respondeu-lhes: quando orardes, dizei. E ele começa a nos passar essa grande oração que vem há milênios, há séculos, junto de todos nós, né? E eu queria acabar a nossa conversa, a nossa palestra da tarde de hoje, falando sobre essa oração, que é o Pai Nosso. E eu queria terminar a nossa palestra fazendo essa oração lindíssima, que é o Pai Nosso. E queria pedir que todos vocês, se pudessem, fizessem a oração junto comigo, né? Para que a gente possa terminar essa palestra em harmonia. Então, vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Então, que assim seja. Uma boa tarde para todos. Foi um prazer estar novamente aqui com vocês. Grande abraço.